E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a brincar de vídeos aqui, vocês se amarram, né? Revisãozinha através de vídeos do tio Serjão. Vamos lá, tio Serginho, tio Serjão, me chama como você se sente mais à vontade comigo, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Piviti, Povotó, lembra? Piviti, Povotó, Piviti, Povotó. Pressão, volume, temperatura. Deixa eu melhorar isso aqui. Pressão, volume, temperatura. O que acontece? Tem um gráfico aqui, ó, no eixo Y, no eixo da vertical, eu tenho aqui a pressão. Vai de 0,5 até 5. E no eixo da horizontal eu tenho o volume. Ele quer que a gente encontre aqui o Vx. Eu dei um volume, 1,2 litros. Tá? Se você perceber, esse gráfico envolve volume e pressão. Então, o que vai acontecer? A temperatura ela é constante. Tudo que é constante a gente descarta, joga fora. Não é isso? Então, vamos lá. Sobrou pressão vezes volume, pressão vezes volume. Beleza, vamos no gráfico agora, ó. O Vx, ele está ligado, o volume Vx, ele está ligado à pressão de valor de número 5. Eu pego 5, multiplico por 10 à quinta, então ficou, ó, pressão 1, 5 vezes 10 à quinta, vezes o Vx, que é igual pressão 2. Vamos lá, pressão 2, ó, cadê a pressão 2? 0,5 vezes 10 à quinta, 0,5 vezes 10 à quinta, vezes o volume 1,2. Tudo que está multiplicando, a gente aprendeu lá no Fund 2, no 7º ano, né? Só que a gente está no segundão do médio. Tudo que está multiplicando volta dividindo. Por isso que eu isolei o Vx. Aí ficou 0,5 vezes 10 à quinta vezes 1,2. Todo mundo dividido, ó, tudo que estava multiplicando, joguei para baixo dividindo, 5 vezes 10 à quinta. 10 à quinta com 10 à quinta, cortei, sumiu, aí ficou 0,5 vezes 1,2, todo mundo dividido por 5. 0,5 vezes 1,2, 0,60. Dividido por 5, vai dar, vamos lá, Vx, vou sair da frente aqui para você poder ver, 0,12 litros, beleza? Tudo bem aí, gente? Tudo legal? Ó, um gráfico que envolve volume e pressão. Se envolve volume e pressão, a temperatura é constante. Tudo que é constante a gente descarta. Sobrou PV1 igual PV2. Peguei tudo que é referente a volume, 5 vezes 10 à quinta, vezes Vx, igual a 0,5 vezes 1,2, só que o 0,5, é multiplicado por 10 à quinta. Voltei dividindo. O que acontece? Isolei o Vx, então ficou 0,5 10 à quinta vezes 1,2, todo mundo dividido por 5 vezes 10 à quinta. Cortei 10 à quinta com 10 à quinta, ó, cerol neles, sobrou 0,5 vezes 1,2 dividido por 5, 0,60 por 5, sobrou Vx igual a 0,12 litros, beleza? Piviti, Povotó neles, beleza aí? Show de bola? Abraços! E aí, galerinha do bem, vamos lá, vamos de novo, mais um vídeo para você. Vamos que vamos, ó. Uma massa de gás perfeito, chamado de gás ideal, que tem um volume de 10 litros, com 7 atm, ou seja, atm, pressão atmosférica, e 25 graus Celsius de temperatura inicial. Após sofrer, deixa eu colocar aqui uma letrinha que faltou, uma transformação isopórica, sua pressão aumenta para 14 atm. Determine a variação da temperatura do gás em Celsius e em Fahrenheit.
Beleza, ele falou em pressão, ele falou volume, ele falou em temperatura, piviti, povotó deles, ó, piviti, povotó, piviti, povotó. Pressão, volume e temperatura 1, pressão, volume e temperatura 2. Separei as informações, 7 atm, pressão 1, volume 1, 10 litros, temperatura 1, 25 graus Celsius, temperatura 2, 14, não, pressão 2, desculpa, pressão 2, 14 atm. Como há uma transformação isocórica, o volume é o mesmo, o volume é constante, ó. Tá até aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Espera aí que eu vou achar, galerinha do bem. Achei, ó, temperatura. Transformação isocórica. Transformação isocórica, volume constante. Beleza? Então vamos lá. Já que o volume é constante, o que eu tirei aqui, ó? Tirei o volume, galera. Sobrou pressão, temperatura 1, pressão, temperatura 2. Aí, só que gás, ideal, todo gás, vamos dar um gás aí. Todo gás eu tenho que fazer o quê? Transformar para Kelvin. Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Peguei 25 graus Celsius, somei a 273, encontrei a temperatura em Kelvin. 298 Kelvin. Aí agora sim, ó, pressão 1, 7 atm, temperatura 1, 298. Opa, deixa eu baixar aqui. Espera aí que eu vou chegar lá. Pronto, voltando aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, vai dar certo. Vamos que vamos, tá? Vamos lá. Show! Você não tá me vendo muito mais agora, deixa eu me agachar aqui. Pressão 1, 7 atm. Temperatura 1, 298. Pressão 2, 14 atm. TK, temperatura em Kelvin. Vou passar para Kelvin. Multipliquei cruzado. 7K. 7TK é igual a 14 vezes 298. Cortei o 14 com 7, ficou 2. 2 vezes 298. Temperatura em Kelvin, 596 Kelvin. Beleza. Agora eu vou encontrar a variação dela. Eu pego a temperatura final que eu descobri aqui e vou subtrair por 298. Opa, sobrou 298 Kelvin. Show! Agora eu vou tirar de Kelvin para Celsius e de Kelvin para Fahrenheit. Ou Fahrenheit. Beleza, multipliquei cruzado de novo aqui, galerinha do bem. 5 vezes 298 igual a 5C, 5 Celsius. Cortei 5 de cada lado, sobrou C igual a 298 Celsius. Show! Encontrei aqui a minha variação de temperatura agora em Celsius. Volta aqui agora para encontrar a variação de temperatura em Fahrenheit, ou Fahrenheit. 5 TF, 5 vezes a temperatura em Fahrenheit, ou Fahrenheit, vezes 298, vezes 9, multipliquei 298 vezes 9, 2682, tudo que está multiplicando eu volto dividindo, tá aí o que vocês queriam, 536,4 Fahrenheit. Beleza, gente? Show de bola? Não deixa de ver esses vídeos, por favor. Amo vocês, hein? Um abração para vocês. Vamos que vamos. E aí, galerinha do segundo ano, voltamos nós aqui para mais uma videoaula de revisão. Vamos que vamos. Trabalho mecânico. Como é que eu consigo encontrar o valor do trabalho mecânico que está dentro de termodinâmica, né? Está dentro de termodinâmica. Como é que eu consigo encontrar o trabalho mecânico? Ó, eu tenho aqui um gráfico. Trabalho. Ó, eu pego o eixo do X,
que seria o volume, e vou multiplicar pelo eixo do Y. Só que eu tenho duas figuras, só que lá na prova não vai estar escrito assim, trapézio e retângulo. Você vai ter que perceber que existem duas figuras, tá? Eu coloquei no quadro lá na revisão as fórmulas das áreas de figuras planas. Mas olha o gráfico, eu tenho, ó, da minha mão para a esquerda, eu tenho aqui um trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Cara, olha só, quem é a base maior? Base maior está nesse eixo aqui, ó, na mesma direção do eixo Y. Base maior, 40. Na mesma direção do eixo X, eu consigo encontrar a base menor. Do 0 ao 10 vai dar 10. E quem é a minha altura? Minha altura do trapézio vai estar sempre no eixo X, formando dois ângulos de 90 graus. De 90 graus. Quanto vale a altura? 2 menos 0, 2. Opa! Base maior, 40. Base menor, 10. A altura é 2. Dividido por 2. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Beleza? 40 mais 10, 50. Vezes a altura que é 2. Dividir por 2. Cortei 2 com 2, sobrou 50. Encontrei a área do trapézio. Agora o que eu vou fazer? Vou encontrar a área do retângulo, a base. 6 menos 2 vai dar 4. Qual a altura aqui do retângulo? 40. Base vezes altura, a área do retângulo. 4 vezes 40, 160. O que eu vou fazer com as duas áreas? Professor, vou dar um chutão e jogar para fora. Não! Tu vai pegar a área do trapézio mais a área do retângulo, vai somar, vai colocar o Jzinho no final, que significa 210 joules. Quem é 210 joules? É o trabalho mecânico realizado dentro do gráfico. Beleza? Basta encontrar a área da figura plana no gráfico. Percebi que daqui para a esquerda eu tenho um trapézio, daqui para a direita eu tenho um retângulo. Encontrei a área do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. E encontrei a área do retângulo, Bzinho vezes altura, Bzinho, que é a base, vezes altura. 6 menos 2, 4 vezes 40, 160. Somei as duas áreas e encontrei o trabalho realizado. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos em busca de uma nota maneira na prova. Galerinha do bem, um beijo para vocês, um abraço. Vamos lá, turminha do bem. Essa turma maravilhosa. Segundo ano. Variação de energia. Variação de energia é o calor menos trabalho. Essa fórmula aqui é quando o corpo recebe calor, quando absorve calor. Calor menos trabalho. Agora, se ceder calor, quando cede calor, quando perde calor, o trabalho vai ser negativo. A única mudança na fórmula aqui, ó, quando cede calor, quando perde calor, o trabalho vai ser negativo. E quando recebe calor, quando absorve calor, o trabalho vai ser positivo. Eu fiz aqui os dois exemplos, ó. Calor, representado pela letra Q, 300 joules. Trabalho. O meu tal aqui do trabalho, isso não é um T. Isso é uma letra especial, uma letra grega chamada tal. O trabalho realizado aqui vale 600 joules. Então vamos lá. Quando ele recebe calor, o calor é positivo. 300 menos o trabalho. Deu variação de energia, menos 300 joules. Beleza? Tudo bem? Agora, olha aqui assim, ó. Deixa eu colocar o sinal bonitinho aqui. Agora ele está cedendo calor, ele está liberando calor. O calor
menos Q, menos trabalho. Menos 300, menos 600, menos 900 joules. Então, cedendo o calor, o calor vai ser negativo. Absorvendo ou recebendo calor, o trabalho vai ser... O calor vai ser... O trabalho não, o calor vai ser positivo. Por isso que deu mais 300, menos 600. Beleza, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Tá aí... variação de energia. Beleza? Show? Abraços! Galerinha do bem, voltamos mais um vídeo da termodinâmica. Vamos que vamos! Lei zero, já comentei várias vezes com vocês sobre a lei zero. O que acontece na lei zero? Dois ou mais corpos estão em equilíbrio. Quando? Quando dois ou mais corpos estão em equilíbrio, quer dizer que eles estão na mesma temperatura. Aqui eu peguei o corpo A com o corpo B, disse que eles estão em equilíbrio, têm a mesma temperatura. E o corpo B com o corpo C também está em equilíbrio, porque tem a mesma temperatura. Como consequência, o corpo A e o corpo C estão em equilíbrio. Então, quando dois ou mais corpos estão em equilíbrio, eles têm a mesma temperatura. Essa é a lei zero. E a lei 1, a primeira lei da termodinâmica, diz que o calor é igual ao trabalho mais variação de energia. O calor depende do somatório do trabalho com a variação de energia. E a segunda lei da termodinâmica, como é que funciona isso? Fala aí, Sérgio. O calor não flui espontaneamente da região mais fria para a região mais quente. Ele não flui espontaneamente. Mas da mais quente para a mais fria? Sim. Beleza, galera? Vamos que vamos? Vamos lá, daqui a pouco eu envio mais um vídeo para você. E aí, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos que vamos? Ó, lembra dessa fórmula aí? Pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. P de pressão, V de volume, N de mols, R de constante, T de temperatura. Até brinquei na turma lá, Paulo Vitor, não resta tempo. Né? Não posso falar besteira, nós somos servos de Deus, então a gente cria uma frase do bem. Beleza? Olha só, o que eu vou dizer para você? Ó. A temperatura e a pressão ela é constante. Então veja bem, se tem um aumento de temperatura, na setinha laranja aqui, vai ter um aumento também de pressão e temperatura. Do mesmo modo, se a pressão diminuir, a temperatura também vai diminuir. O que eu fiz aqui? Ó? Eu passei o volume para baixo, isolei a pressão. Número de mols vezes a constante, dividido pelo volume. Isso aqui tudo, mols, constante, volume, quando eu isolei o V, quando eu isolei a pressão e passei o V para baixo, e coloquei tudo isso aqui dentro de um parênteses, eu estou dizendo que isso aqui é uma constante. Tá? Então, pressão vezes constante vezes igual a pressão, voltando, igual a constante vezes temperatura. Cara, você estudou isso aqui no ano passado, na matemática, na mais linda do mundo, na função afim. Função afim, a reta inclinada, ela vai passar pelo eixo 00. Ela vai passar pelo eixo 00. Você deve ter alguma lembrança sobre isso. Beleza? Deixa eu baixar aqui o gráfico aqui para você poder ver, ó. Voltando aqui, ó. Você estudou isso aqui ano passado. Na função afim. Pressão em função da temperatura, pressão em função da temperatura. Qual vai ser o gráfico do resfriamento? Qual vai ser o gráfico do aquecimento? Ó, se a reta estiver inclinada com a setinha para baixo, vai ser o gráfico do resfriamento. E se a reta inclinada estiver com a setinha para cima, subindo, vai ser o gráfico do aquecimento. Beleza? Ó, resfriamento, setinha passando pelo eixo 00 para baixo. Aquecimento, setinha passando pelo eixo 00
para cima. Beleza, gente? Tudo bem? Função afim. Show de bola? Tudo bem? Resfriamento e aquecimento. Pressão vezes volume, número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Falamos sobre isso no começo do bimestre. Estou apresentando o gráfico para vocês aí. Então, se pintar um gráfico de aquecimento e resfriamento, você consegue matar a charada. Porque você é o cara, vocês são demais. Tanto vocês meninas quanto vocês dos meninos, beleza? Amo vocês, fiquem com Deus. E aí, galerinha, vamos que vamos, ó. Pra gente terminar os vídeos por hoje, eu acho que já é suficiente pra gente fazer uma boa prova, tá? Vamos lá? Expansão, a expansão. Vou citar 3 aqui, ó. Expansão isobárica. O que vai acontecer quando a expansão for isobárica? A pressão é constante, o valor do calor precisa ser maior que o valor realizado. Voltando, expansão isobárica, a pressão é constante e o valor do calor seja maior que o valor do trabalho realizado. Trabalho realizado, deixa eu corrigir isso aqui. Realizado, beleza? Quando ela for isocórica, o volume vai ser constante e a pressão e a temperatura podem variar. E quando ela for isotérmica, o gás se expande, a temperatura é constante e o gás não perde calor. Galerinha do bem, guarda essas informações aí a respeito de expansão, tá? Expansão isocórica, isobárica e isotérmica. Beleza? Boa prova para vocês. Um abração, hein? Fiquem com Deus.